Esses são os aplicativos que você precisa para organizar completamente a sua vida. Com tantas opções de aplicativo por aí, pode ser difícil você saber o que exatamente você deveria usar. Tem uns que fazem tarefas, tem uns que tem projetos dentro, tem uns que tem calendário, mistura tudo isso junto, tem uns que fazem uma coisa e não outra. E com tantas opções, você acaba ficando meio perdido, batendo cabeça, trocando de aplicativo o tempo inteiro. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te contar quais são os 4 aplicativos que você precisa para manter a sua vida completamente organizada. Aplicativo número 1. O aplicativo mais importante que você precisa para se organizar consiste em te ajudar a saber o que você precisa fazer. Com tantos afazeres que a gente tem ao longo da nossa vida, pode ser um pouco complicado você decidir para onde exatamente você vai. E é justamente por isso que o primeiro aplicativo tem que ser o seu aplicativo de tarefas. Esse é o aplicativo que você vai alimentar com todos os tipos de afazeres que você tem, sejam eles recorrentes ou não. E uma das vantagens que você tem num sistema como esse é justamente você poder colocar tarefas recorrentes, que vai aparecer uma vez por ano. Tipo, toda vez nessa data tal me lembra de marcar um médico para fazer o meu check-up. Ou então, toda vez chegar na data tal me lembra de comprar o meu presente de casamento porque eu quero celebrar esse momento. E com isso você vai ter um lugar em que você consegue sistematizar efetivamente tudo isso que você tem que fazer. E é por isso que o aplicativo de tarefas é simplesmente o aplicativo mais importante que você tem, porque ele é o que vai governar onde você vai gastar o grosso do seu tempo. Existem várias opções maravilhosas por aí. Se você nunca usou nenhum aplicativo de tarefas, eu recomendo você começar por alguma coisa simples e fácil, como o Trello, por exemplo, que ele é gratuito, funciona tanto para o Android quanto funciona para o iOS e funciona também no computador. Essa integração que ele tem é uma coisa muito útil, mas opções como Todoist, Evernote, Notion, o Things, que é um dos aplicativos que eu uso, todos esses caras funcionam muito bem, você não precisa de alguma coisa super elaborada. O importante é você ter um aplicativo no qual você concentre as suas tarefas, porque se você não colocar as suas tarefas ali, com o tempo você vai parar de usar esse aplicativo, porque você não confia nele, porque as coisas que você precisa fazer não estão lá e ele vai perder a serventia. O que me leva justamente ao aplicativo número 2. É claro que nem tudo que você vai fazer no seu dia são tarefas. Muitas vezes você vai ter reuniões, encontros com amigos, compromissos fora da sua casa. Para esse tipo de eventos você precisa de um calendário. E o calendário ele é muito útil não só para você ter um planejamento de longo prazo, do tipo alguém fala para você assim, putz, eu tenho uma festa de aniversário no dia tal, você consegue ir? Você consegue bater o olho no seu calendário, você já sabe se dá ou não, você não tem aquele conflito desagradável de marcar duas coisas importantes no mesmo dia e só se dar conta quando esse dia chega. Mas te permite também planejar a sua semana de uma forma muito mais adequada. Se você não tem muita clareza de quais são os eventos, tempo específico que estão no seu calendário, você vai acabar se perdendo no seu planejamento das coisas que você tinha que fazer. Você achou que você tinha mais tempo do que você tem de fato, que você vai estar numa reunião, e com isso a sua semana vai ficar toda esculhambada. Por isso eu trato meu calendário como terreno sagrado. Tarefas não entram nele, a única coisa que existe no meu calendário são eventos de tempo específico que tem que ser feito naquele dia, como uma reunião, como um compromisso com alguém, mas se eu preciso fazer uma tarefa até certa data, isso vai estar marcado no meu aplicativo de tarefas. Em relação ao calendário, eu gosto de usar a simplicidade que é o calendário do Google. Ele é de graça, ele é funcional, ele integra com praticamente qualquer coisa, mas se você tem algum aplicativo de calendário que é específico para o seu trabalho, fique à vontade de usar. O importante é você ter alguma coisa que seja absolutamente funcional dentro dos sistemas que você usa. O que me leva ao aplicativo número 3. Seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, com o passar do tempo você vai aprender coisas e tomar notas sobre as coisas. Notas de reuniões, ideias que você tem para projetos pessoais, viagens que você quer fazer, todo esse tipo de coisa. E para esse tipo de contexto, ter um aplicativo de notas é uma coisa particularmente útil. Sim, você poderia fazer isso no Word, mas eu acho que o Word não é a melhor ferramenta do mundo, especialmente porque ele funciona no computador, mas não funciona no celular. Alguma coisa para você fazer pequenas anotações que seja integrado entre celular e computador para mim é o ideal. E é por isso mesmo que um aplicativo próprio para anotações eu acho que é o melhor dos mundos. E as notas não são simplesmente referências passadas e ponto, acabou. Se você tem um bom sistema de notas em que as coisas se integram, você consegue ter uma capacidade muito maior de criar novas ideias e fomentar coisas criativas a partir de coisas que você já fez. Certamente você já fez cursos ao longo da sua vida em que depois que você juntou um curso que você fez com uma outra coisa que você aprendeu em outro lugar, você conseguiu criar algo novo, interessante, útil para a sua vida, e você ter um aplicativo de notas centralizado e bem organizado ajuda você nesse processo. Pessoalmente eu gosto muito do Obsidian para as minhas notas de mais alta complexidade, coisas que eu aprendo, cursos que eu faço, livros que eu leio, e assim eu consigo categorizar as coisas ali dentro com tags e outros tipos de referência para eu conseguir encontrar essas informações conforme eu precisar no futuro. E recentemente eu tenho explorado também uma outra opção que é as notas da Apple.
E eu gosto das notas porque elas são muito simples de usar e muito pouco atrativas. O Obsidian ele tem um pouco mais de, até pela organização que ele demanda, precisa de um pouco mais de esforço para fazer as notas ali. O aplicativo de notas, quando eu preciso fazer alguma coisa rápida, fazer uma conta, fazer alguma anotação que eu sei que é simples, mas que não tem eu não tenho uma grande necessidade de buscar essa informação depois, só dela estar lá e eu conseguir encontrar no mesmo lugar já está ótimo. Ele tem funcionado muito bem também. Então hoje eu uso esses dois aplicativos que para mim funcionam maravilhosamente bem. O que me leva ao aplicativo número 4. Seja no seu celular, seja no seu computador, você vai ter uma cacetada de arquivos conforme você for trabalhando. E se você perder esses arquivos ou o seu computador explodir ou qualquer coisa desse tipo, isso vai ser muito, mas muito ruim. E é por isso que um aplicativo que vai resguardar os seus arquivos num repositório é absolutamente fundamental. E sim, nesse caso não estou falando exatamente de um aplicativo, eu estou falando muito mais de um backup. Hoje existem muitas opções maravilhosas aí que podem até guardar as coisas para você na nuvem, como por exemplo o Google Drive, e tem também o próprio iCloud da Apple, que ajuda você nesse sentido. Você paga uma mensalidade que é relativamente barata, mas que qualquer coisa que acontecer com seus arquivos, você sabe que eles estarão resguardados. É evidente que você tem a possibilidade para uma opção física, como você tem um HD externo, por exemplo. O lance é você ter algum sistema que te permita resguardar as coisas. Se você não tem arquivos que são absurdamente pesados, um sistema de backup numa nuvem com certeza vai funcionar muito bem para você. Não deixe de tê-lo, porque o dia que você perder todos os seus arquivos por conta de algum problema como esse, vai ser o dia que você vai se arrepender profundamente de não ter feito tudo isso. O grande desafio é que aplicativos por si só não são suficientes. Se você não sabe como organizar as coisas de maneira conjunta, você provavelmente não vai chegar no nível de organização que você realmente quer. E se você quer dar esse próximo passo, dá uma olhada nesse vídeo aqui, em que eu vou te contar como você consegue se organizar de uma forma muito mais profunda.